Juiz de Fora é conhecida por lançar excelentes músicos no cenário nacional, como Ana Carolina, a banda Strike e o grupo 1120. Boa noite, está começando mais um Culto Circuito e hoje eu converso com o cantor e compositor Dudu Costa, músico juiz-forano que acaba de lançar seu primeiro CD, Império de Sal. Tudo bom, Dudu? Seja bem-vindo ao Culto Circuito. Obrigado. Dudu, são 10 anos de carreira e agora essa carreira solo. Como tudo começou? Bom, na verdade, tudo é resultado de um processo de amadurecimento, né, que já vem de há muito tempo. Comecei a tocar muito cedo, na adolescência e tal, comecei a compor muito cedo também. E eu tenho muitos músicos na família, tudo começou por aí. E felizmente agora eu consegui concretizar esse trabalho, né, resultado de uma trajetória musical aí já bastante longa para mim. E nesse CD Império de Sal, né, você mistura maracatu, jazz, blues, vários gêneros musicais. Como foi você compor todos esses gêneros em apenas uma obra? Bom, na verdade, assim, esse trabalho é um trabalho que eu considero um trabalho de MPB, né? Eu tenho muita influência da MPB dos anos 60, dos anos 70, então eu procurei colher vários gêneros que fazem parte desse caldeirão que é a música popular brasileira e acabou surgindo esse trabalho, né, que está super bacana aí, dialogando com esses vários campos aí da música, né? Dudu, Império de Sal. Por que esse nome? Então, esse nome ele me veio, na verdade, Império de Sal é o nome de uma canção, que é a faixa de abertura do disco. Tá, que é a faixa 1. Faixa 1. A primeira faixa, isso, em parceria com o Daniel Lovis e você. Exatamente, é uma música do Daniel Lovis, que eu coloquei a letra. Na verdade, todas as canções desse disco, as letras são minhas, né? Eu não fiz nenhuma melodia, eu fiz todas as letras. E no processo de seleção do repertório, eu fui descobrindo que a temática marítima perpassava a grande maioria das canções. Então existe esse diálogo aí com esse universo praieiro, esse universo marítimo, e por isso eu resolvi colocar o título do disco de Império de Sal. Uma vez que as músicas são embaladas, né, na praia, pelas ondas. Exatamente. Isso é uma característica do brasileiro? Na verdade, eu não sei, talvez essa frustração do mineiro, né, de estar longe do mar e querer de alguma maneira se aproximar dele, nem que seja simbolicamente através das músicas e da palavra, né? Então foi muito isso. Apesar de que o disco tem uma sonoridade perfeitamente mineira, né, um disco que tem uma sonoridade bem mineira, atribuída aí muito pelos meus parceiros e tal. Então eu costumo dizer que sou eu em cima da montanha olhando para o mar. Dudu, são 11 faixas. 11 faixas. Tá? Em parceria com vários autores, como você já disse, Daniel Lovis, Wesley Carvalho, Lucas Soares. Essas faixas foram propositais no sentido de estabelecer algum dueto com esses cantores mineiros? Na verdade, Leão, esse disco, a maior parte dessas músicas foram criadas a partir de um evento que a gente tem aqui em Juiz de Fora, que é o Encontro de Compositores. Então o encontro proporcionou realmente uma grande quantidade de encontros musicais verdadeiros, né? E a partir desse evento eu fiz novos amigos, fiz novos parceiros, então grande parte das músicas surgiram desse evento, né? Então eu acho até que o meu disco tem um privilégio muito grande de retratar uma parte dessa cena musical autoral de Juiz de Fora no campo da MPB, né? Vide aí os parceiros meus que você citou aí, né? Todos eles fazem parte desse encontro de compositores que a gente tem hoje. E somente esse pessoal que participa desse encontro, né, de compositores que participou do seu disco? Na verdade, acho que 99%, né? Posso dizer que sim. Então são quase todos, né? São quase todos, né? Dudu, você também tem aqui, que eu estava percebendo, vou até tirar aqui para as pessoas verem, a arte gráfica do seu disco, do Império de Sal, que tem um catálogo aqui, inclusive com as letras, não é isso? Todas isso. Tá? Fala um pouquinho, que realmente a arte é fantástica. Ela é de autoria da até professora e artista plástica, né, de Juiz de Fora, Valéria Faria. Isso. Fala um pouquinho da produção desse design que foi elaborado para o seu disco. Então, antes desse material gráfico começar a ser confeccionado, eu conversei muito com a Valéria, né? A gente teve vários encontros e conversamos bastante, porque eu sentia uma grande necessidade de traduzir a ambientação toda das músicas visualmente, né? Então
Eu passei todas as letras para ela, ela leu com muito carinho, com muito cuidado. Ela já conhecia esse trabalho, né? Eu e a Valéria, além de trabalharmos juntos, a gente já é amigo há muito tempo. E ela conseguiu, né, fazer aí uma poesia visual verdadeira para esse disco. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, ficou lindo. Parabéns para você e para a Valéria também, é claro, né? Dudu, quanto tempo para produzir esse seu primeiro CD? Leão, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos em estúdio fazendo esse disco. Foi uma labuta mesmo, né? Trabalhar com música independente, né, não é tão fácil. Eu fiz esse disco com recursos da Lei Murilo Mendes, e o recurso ainda é pequeno, né, para a gente poder fazer um trabalho mais calmo, mais tranquilo. Então realmente eu gastei 2 anos, né, e contei com a colaboração de vários amigos, vários músicos que abraçaram esse trabalho de coração mesmo, e eu acho que esse astral todo acabou proporcionando um disco bonito, um disco cheio de energia bacana. Dessa seleção e desses vários convidados que participam do seu CD, algo especial que você tem, né? Que é a primeira que abre o disco, então, Império de Sal, não é? Na verdade, São José del Rei, né? Janela do Céu. Inclusive são nomes bem característicos de Minas Gerais. Janela do Céu é uma localização que tem em Ribitipoca, próxima à cidade. Eu fiz essa música após uma viagem à Janela do Céu. Foi quando eu fui conhecer a Janela, eu voltei e fiz essa parceria aí com o Lucas. Tá, tem Nossa Canção com Daniel Lovise, Olhos d'Água. Olho d'Água. Olho d'Água, para matar a saudade, não é nem para matar, é Fogo Mar. Isso. Há uma predileção aqui, Dudu? Então, é muito difícil, né? Eu tenho um carinho especial por todas as músicas, mas você havia falado em participação especial. A participação especial mais importante para mim nesse disco é da minha filha. Ela tinha mais ou menos uns 7 meses e eu levei ela para o estúdio e eu consegui captar a voz dela. Estava começando já naquela fase de emissão de sons e algumas vogais. E a música Nossa Canção, que é uma parceria minha com o Daniel Lovise, é uma homenagem para ela, né? É uma letra que eu fiz em homenagem à minha filha, que se chama Elis. E aí ela é a grande participação desse CD. E durante as gravações, a masterização do CD, isso foi muito difícil, muito complicado em termos técnicos? Não, foi tudo feito com muita tranquilidade aqui em Juiz de Fora, né? Eu fiz essa gravação toda no Nave Studio. Tive um apoio assim irrestrito, incondicional do Kiko, né? Que é o técnico e dono do estúdio, que é uma figura fantástica e que me ajudou muito até na própria direção artística, né? Na direção musical desse trabalho. Ô Dudu, você também participa, além desse, né, esse trabalho do solo que você realizou e está acabando de lançar, vamos dizer assim, você participa também de outro projeto, que é o Samba Avesso. Isso. Projeto, você pode dizer pra gente um pouquinho desse projeto? O Samba Avesso é um projeto paralelo, né, que já tem aí os seus 6 anos já de idade. É um trabalho que reúne artistas de outros trabalhos também de Juiz de Fora. O Samba Avesso é composto por mim, Edson Leão e Daniel Goulart, que são de Eminência Parda, Fabrício Nogueira, que é uma figura super presente no Clube do Choro, Ângelo Goulart, que é o baterista do Silva Soul, e o Lula Ricardo, né, que é baixista da Fernanda Kai, de tantos outros trabalhos. Num determinado momento a gente se reuniu para fazer um pouco de experimentação sonora, né? Então o Samba Avesso, ele trabalha com o samba misturado a outros elementos da música afro-brasileira, afro-americana. Então a gente tem um diálogo muito forte com a soul music, com funk, né, mais anos 70, com jazz, com maracatu, com baião, com rumba, salsa. É bem divertido. Exatamente, foi o que você tentou, né? Até onde eu conheci seu CD, há uma mistura, né? Uma miscigenação desses gêneros musicais. Mas o Samba Avesso é bem diferente desse trabalho solo, né? São sonoridades completamente diferentes. Até porque o grande fio condutor também do Samba Avesso, eu me esqueci de falar, é o rock and roll, né? Então é um trabalho bem pegado, bem rock, que não existe no meu trabalho solo, que é um trabalho mais ligado à tradição da MPB dos anos 60, do final dos anos 60 e anos 70. Trabalho de pesquisa, como foi? Bom, na verdade essa pesquisa foi feita de um modo muito natural e orgânico ao longo da minha trajetória como pessoa, né, e como artista, né? Eu venho de uma família muito musical, né? Minha mãe sempre ouviu muito disco, muito Chico, muito Edu, Elis Regina,
Vinícius. Então eu fui coletando essas referências todas ao longo da minha vida, né? Então a coisa acabou brotando de um modo bem do mesmo, bem natural. Quando eu percebi, eu já estava fazendo coisas nesse campo, nessa linha. Há alguma influência com relação à produção desse CD, né, o Império de Sal, a influência da própria Elis Regina, uma vez que está voltada à MPB, Tom Jobim, Vinícius, há alguma influência desses? Esse trabalho tem uma influência forte dos artistas mineiros do Clube da Esquina, sem menor dúvida, né? Então, existe uma presença harmônica forte aí da onda do Toninho Horta, muito atribuída a esse trabalho pelo violonista Daniel Luiz, que foi quem gravou a maior parte dos violões, é meu parceiro no disco. Influência de Milton. Eu tenho uma influência muito forte no meu sotaque para cantar, que é do Edu Lobo, que é um compositor genial, né? Além de ser um intérprete que eu gosto muito. Então esses artistas com certeza se manifestam em alguns cantinhos aí desse disco. Como é que vai a MPB no Brasil, uma vez que você trabalha tem um viés totalmente voltado para a MPB? Bom, em termos de grande mercado, a gente observa um certo afastamento, né? A MPB há muito tempo já não é mais o carro-chefe da nossa indústria cultural, mas a MPB talvez seja o campo em que mais se produz música hoje no Brasil, porém no campo independente, na música independente, né? Nós temos aí artistas brotando de todos os cantos do país, o tempo todo, com trabalhos assim impecáveis, divinos. Eu acabei de voltar de Belo Horizonte agora e tive contato lá com compositores fenomenais de música popular brasileira e que não são conhecidos do grande público, mas são artistas geniais que têm renovado bastante essa linguagem da música nacional. Você falou que a MPB hoje, de fato, até os anos 90, a MPB era o carro-chefe, né, da música brasileira. Hoje, quem é que segue, quem é que lidera o ranking do gênero musical no país? O tal do sertanejo universitário hoje é o grande carro-chefe da indústria, né? Não apenas, né? Mas o chamado pagode romântico também. São gêneros que têm uma força muito grande na indústria hoje. Então eles dominam hoje essa nossa música de massa e tal. E isso faz com que o artista da MPB tenha um espaço muito reduzido no grande mercado, né? Então isso faz com que a gente tenha que buscar outras vias para constituir público, para divulgar trabalho, para fazer o trabalho circular. A gente acaba ficando muito refém até mesmo do poder público, no sentido de entrar em leis de incentivo à cultura para poder produzir esse tipo de material que com recurso próprio não conseguiria produzir, né? E com gravadora é uma coisa, né, que a gente fica muito alheio a isso, né? A gente está nesse campo mais independente mesmo. Só para a gente encerrar esse bloco, gravar CD hoje no Brasil é difícil? Não é difícil. Não é difícil porque a gente tem contado cada vez mais com a diversificação dessas políticas públicas, com as leis de incentivo à cultura, com esses editais todos. Então gravar não é difícil, né? O acesso à tecnologia ficou muito fácil. Difícil é formar público. Difícil é fazer esse material circular. Esse é o meu grande desafio hoje, o desafio de todos os músicos que trabalham com esse tipo de linguagem da minha geração. Infelizmente no Brasil ainda a produção da cultura ainda não é muito bem vista pelos órgãos competentes. Dudu, vamos dar uma pequena parada e nós voltamos já para conhecer mais um pouquinho do Império de Sal de Dudu Costa. Até já! Com ela me esconder atrás das hordas dos navios a guiar por 7 mares, e escondido no seu cio quantas horas faço do seu corpo muitos lugares. Vou navegar em busca de outros ares, prostrado ao sol noturno acompanhador, para a noite seus luares, num gozo breve. Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com o músico Juiz Forano, Dudu Costa, que está lançando seu primeiro disco solo, Império de Sal.
e conta mais um pouquinho sobre a sua carreira do disco. Dudu, nós falamos muito sobre a produção musical desse seu primeiro disco. Agora conta pra gente, de onde surgiu esse seu lado musical, que você é historiador, formado em história. Como surgiu esse gosto pela música? A música veio primeiro, né? Sem dúvida. A música veio primeiro e veio na adolescência, aquela coisa de aprender a tocar violão, de começar a tocar violão, pegar as primeiras revistinhas e tirar aquelas cifras e tal. E ao longo do tempo isso foi ficando mais sério, né? E o meu envolvimento com a música profissionalmente veio na universidade, veio na UFJF, quando eu estava terminando minha graduação em História, em que eu conheci vários músicos que também faziam faculdade comigo e tal. E ali surgiram os primeiros projetos, a primeira banda, e aí as coisas começaram a acontecer, o palco começou a surgir a partir daí. Você acha que os bares ainda são bons espaços para o início de carreira dos músicos? Acho que sim, eu acho que todo músico começa no bar, né? Começa com essa estrutura. Na verdade, eu comecei com bar, né? Fazendo violão e voz. E aí veio a primeira banda que eu tive, que foi junto com amigos de faculdade, e a gente foi convidado para tocar numa mostra científica aqui na UFJF, se não me engano, em 2004, 2005. E a partir dali a coisa foi tomando corpo, foi ficando mais séria, a banda acabou, eu fui seguindo um caminho mais solo, outros projetos também, mas a universidade foi a situação, né, que proporcionou o início de exatamente tudo, né? Os primeiros encontros em direção a um caminho mais profissional com a música. Dudu, já que você é da cidade, então você já tem uma qualidade muito grande da sua produção musical. Como você vê hoje a produção aqui em Juiz de Fora, a produção musical da cidade? Eu costumo dizer que Juiz de Fora é uma das cidades que tem a produção musical mais efervescente do estado e de maior qualidade, sem a menor dúvida. A gente não é tão bem aparelhado quanto as capitais, como Belo Horizonte, por exemplo, né? Inclusive a gente está numa briga lá, através muito da atuação de um músico super militante aqui de Juiz de Fora, que é o Fred Fonseca, pela interiorização dessas políticas públicas, de modo que a gente possa aparelhar bem a cidade de Juiz de Fora e dar vazão para essa produção tão efervescente, tão importante, de tanta qualidade que a gente tem aqui. Você falou da participação do poder público, né, junto à produção. O que falta fazer para melhorar a nossa produção musical? Olha, a gente precisa de mais recurso, a gente precisa da ampliação e diversificação dessas políticas de incentivo à cultura, e a gente precisa, em Minas, hoje, para falar um pouco sobre a nossa realidade, cada vez mais interiorizar essas políticas públicas, que acabam ficando muito presas em Belo Horizonte. Então, o artista de BH hoje, ele conta com uma quantidade muito grande de recursos que, na verdade, deveria escoar para todo o estado, né? Olha o tamanho do estado de Minas Gerais. A gente tem um trânsito legal com os artistas de BH, pessoas e artistas maravilhosos, mas a gente sabe que o interior precisa entrar nessa disputa, senão as coisas vão continuar cada vez mais centradas na capital e a nossa produção do interior vai ficar sem vazão. Você já participou do projeto, ou melhor, programa Música Minas. Fala um pouquinho dessa participação sua no programa. Então, o programa Música Minas é um desses programas, né, da Secretaria de Cultura e que é gerenciado aí pelo Fórum da Música de Minas Gerais, se não me engano. E é um programa que eu já participei com o projeto Samba Avesso, né? Nós participamos, se não me engano, da primeira edição do programa. E nós circulamos por algumas cidades, nós fizemos um show em Brasília, nós fizemos 2 shows no Rio de Janeiro, importantes casas lá, foi o Teatro Odisseia e o CCC, que é o Centro Cultural Carioca. E o programa Música Minas vem crescendo cada vez mais e ele se constitui hoje como um mecanismo muito importante de circulação do artista mineiro, tanto por capitais brasileiras, como pelo interior de Minas, como por feiras internacionais, porque ele também tem essa inserção fora do país. Eu tentei com o meu disco recentemente, né, duas modalidades do programa. Tentei a circulação estadual e a circulação internacional, numa feira que acontece na Grécia, e eu não consegui ser contemplado. E acabou que grande parte dos artistas contemplados acabaram sendo de Belo Horizonte, né, ou de regiões ali
imediações da capital. E isso suscitou ainda mais esse debate, né? Olha, o que a gente precisa fazer para interiorizar cada vez mais isso? E aí, a partir da atuação do Fred, a gente conseguiu agora uma cota, né? Uma porcentagem maior do programa Música Minas vai ter que contemplar o interior, que obviamente é muito maior que a capital, né? Juiz de Fora, pelo visto, Juiz de Fora não participa diretamente desse projeto. Na verdade, nós mandamos. Juiz de Fora foi a cidade do interior que mandou o maior número de projetos para o programa Música Minas. Nós mandamos 9 projetos para o Música Minas no sentido total, né, para todas as modalidades. Nenhum projeto nosso foi contemplado. Então a gente achou que isso tinha algum problema, né, porque os projetos foram muito bem escritos. O trabalho dos artistas está sensacional, né? Tá num padrão técnico muito legal, e nós tivemos 2 artistas que bateram ali na trave, né? Ficaram como excedente. Um deles foi o Roger Rezende, que tem um trabalho fantástico, que foi o primeiro excedente para a modalidade internacional, que seria para uma feira em Vic, na Espanha. E, se não me engano, Estevão Teixeira foi o primeiro excedente da modalidade de circulação, o flautista, né? Da modalidade de circulação estadual. As informações que eu tenho são essas. Então a gente achou que estava acontecendo algum problema, não é possível. Como que Juiz de Fora é a cidade do interior que mais manda projetos, não tem nenhum contemplado? E assim, né, a maior parte de todos os projetos ficam centrados ali em BH, então tem alguma coisa errada. Então a gente acabou batendo nessa tecla e agora a gente conseguiu uma cota maior para o interior no Música Minas. E como fazer para reverter tudo isso? Para que Juiz de Fora, no caso, seja mais contemplada no sentido de ver esses projetos, porque há um nascimento aqui em Juiz de Fora e há uma expressão muito grande até no cenário nacional, dos músicos, dos poetas, dos artistas plásticos, que saem daqui e exportam a nossa cultura para fora. A organização política dos músicos sempre foi muito difícil na nossa cidade, né? Mas agora isso tem começado a mudar, né? O Fred e o próprio Roger Rezende são figuras que têm tido um destaque muito grande na cena hoje em Juiz de Fora, no sentido de organização política da categoria. Então, foi criado um fórum de discussão em Juiz de Fora, que é o Fórum da Música. O Fred é um cara que está em Belo Horizonte toda semana, eu estive lá agora com ele. Ele foi lá, inclusive, para uma reunião do Fórum da Música de Minas. E a solução é essa, é a gente se organizar enquanto núcleo mesmo, né? Enquanto categoria, enquanto entidade da sociedade civil, começar a brigar politicamente pela interiorização dessas políticas, pelo aumento nos recursos e tudo isso. Dudu, com todas essas dificuldades, é possível sobreviver da música? Olha, eu não posso dizer que não é, né? Eu tenho vários amigos músicos que vivem da música, sobrevivem da música em Juiz de Fora, mas acabam para isso tendo que fazer algumas concessões, né? E viver de música em Juiz de Fora significa tocar muito em bar, e existem maneiras diferentes de se relacionar com a música, né? Eu, por exemplo, tenho tocado cada vez menos em bar e privilegiado tocar mais em teatro, né? E divulgar esse trabalho mais autoral, fazer show do disco. E viver disso em Juiz de Fora, dessa forma mais conceitual, não, vou viver do meu disco, fazer um show do meu disco, é difícil. Por isso que eu, a princípio, tenho conciliado aí as duas profissões, né? A de professor de História, porque eu dou aula na rede estadual do Rio de Janeiro e dou aula em cursinhos em Juiz de Fora, e a vida como músico, né? Vamos falar das redes sociais. Você acredita que as redes sociais chegaram para contribuir ou para confundir? Não, para contribuir, sem a menor dúvida, né? As redes sociais são um grande canal de formação de público, isso é inegável, né? Através delas a gente consegue difundir o nosso trabalho, disponibilizar para download, as pessoas podem baixar, as pessoas podem conhecer, que você faz muitos contatos. Então eu não acredito que tenha essa dimensão de confusão, não, muito pelo contrário. Elas chegaram para contribuir imensamente com a circulação de ideias e de arte, né? Sem a menor dúvida. E como você diretamente utiliza a rede social para fazer até a divulgação, né, do Império de Sal que você acaba de lançar? Olha, eu uso muito o Facebook, é o meu principal canal, e o SoundCloud, né, que é uma plataforma onde eu disponibilizo músicas para download, para serem ouvidas, e com isso eu consegui ter acesso a pessoas que eu achava que não teria, né? Então,
São as duas ferramentas que eu mais uso. O Facebook é imprescindível nisso, né? Imprescindível. Você vai fazer um show, você cria um evento, as pessoas participam e você tem uma pequena amostragem de como que o seu trabalho está chegando nas pessoas. Isso é bem legal. Vamos voltar um pouquinho naquela questão, Dudu, com o que diz respeito ao apoio aos projetos culturais de Juiz de Fora. Juiz de Fora praticamente só existe um, que é a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Murilo Mendes, que contempla anualmente diversos projetos para poder fazer a sua divulgação e produção. Você acredita que essa lei ela é suficiente para a nossa cidade, para uma cidade com 500 mil de habitantes? Não, acredito que não. Eu acho que, na verdade, a Lei Murilo Mendes, todo ano a gente tem uma discussão, né? A gente se encontra, conversa, bate papo sobre, propõe reformulações, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais, né, reformulá-la e aperfeiçoá-la, talvez até criar outros mecanismos também, não sei, mas essa discussão tem que continuar sendo feita, né? A gente sabe que a gente precisa de mais recursos. A gente sabe que o teto da Lei Murilo Mendes ainda é baixo, perto da nossa demanda de trabalho e perto da necessidade também que a gente tem de produzir um material de qualidade, né, com mais tranquilidade, né, com mais profissionalismo. Então, mas essa é uma discussão que tem sido feita sempre. A gente tem tido um diálogo muito bacana com o superintendente da FUNAFA, que é o Toninho, e eu acredito que a tendência é melhorar bastante sempre, cada vez mais. É isso aí, eu acho que também a Juiz de Fora também precisa desse trabalho. Você sugeriria alguma coisa para ampliar esses apoios culturais? Na verdade, a gente precisa continuar com o diálogo entre a classe artística e o poder público, para que a gente possa juntos construir alternativas, outras plataformas também, e ampliar e melhorar os canais que nós já possuímos, como por exemplo a Lei Murilo Mendes, né? A gente conseguiu melhorias agora, recentemente, ampliação do teto, né? Ainda é pouco, mas foi o que foi possível. O importante é que a gente continue conversando. Para a gente encerrar, como será feita a divulgação de Império de Sal? Bom, na verdade eu estou com alguns projetos em vista, né? Todos eles ligados, obviamente, aí à captação de recursos junto ao poder público e tal, e a participação desses editais. Música Minas está vindo aí novamente, pretendo, claro, participar dele. Leis estaduais, leis federais, são os grandes canais que a gente tem para poder fazer com que o trabalho da gente aconteça, né? É muito difícil eu sozinho conseguir montar um show num teatro e levar público, né? Então a gente precisa mesmo do poder público e de parcerias também com empresas privadas para poder fazer esse trabalho acontecer, senão ele vai ficar engavetado, não é isso que a gente quer, né? Mas eu estou em vista aí com certeza a realização de alguns shows e eu acho que vai dar tudo certo. Sucesso que encontra essa própria iniciativa privada, né? Porque eu acho que é o que falta no meio cultural da cidade, uma participação, maior interesse em participar das atividades, dos projetos culturais. Dudu Costa, parabéns pelo Império de Sal. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Que venham outros CDs por aí, outros DVDs. Com certeza. Obrigado. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até a semana que vem. Tchau!